Muito bem, meus amados irmãos, nós estamos aqui dando início a mais uma videoaula da nossa EBD em Pauta. Desta feita estaremos estudando a lição número 10, que traz como título A Promessa da Proteção Divina. Está comigo aqui hoje meu companheiro diácono irmão Rodrigo, que também é um dos nossos professores da Escola Dominical, e estará aqui conosco hoje, nos ajudando aqui a transmitir essa videoaula. Paz do Senhor, irmão Rodrigo. Paz do Senhor, pastor Wallace, paz do Senhor a todos os irmãos que estão aí nos acompanhando no programa EBD em Pauta, esse programa abençoado. Tenho certeza que a lição de hoje tem muito a nos trazer de informações importantíssimas, valiosas para o nosso dia a dia, na nossa vida como cristão. Muito bem, a promessa da proteção divina. O textuário está lá no Salmo 91, 11, que diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. A verdade prática diz: Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. A leitura bíblica em classe está lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 17, no Salmo 91, o versículo 1 ao 8. Irmão Rodrigo estará lendo para nós aí. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios 6, versículo 10 a seguir. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos aqui nesse estúdio para transmitir, meu Deus, essa videoaula. E que essa aula, meu Deus, venha servir de bênção para a vida de cada um dos irmãos que vão estar assistindo ela, os professores, superintendentes, alunos, todos, ó Deus, que vierem a ter acesso a esse vídeo, possam ser abençoados através dessa lição. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Muito bem, meus irmãos. A promessa da proteção divina. Meus irmãos, nós todos que somos estudiosos da Bíblia Sagrada, sabemos que lá no princípio da criação, antes do pecado entrar no mundo, havia uma perfeita harmonia entre o homem e a natureza. Porém, depois que o pecado entrou no mundo, as coisas mudaram, e mudaram de forma significativa. Os resultados foram os mais terríveis que atingiram a raça humana.
É só nós voltarmos lá no Gênesis e ver o que aconteceu com os filhos de Adão e Eva, chamados de Caim e Abel, que com certeza tiveram o prazer de conviver num tempo bom, mas que, com o passar do tempo, quem conhece a história de Caim e Abel sabe que Caim foi permitindo que o mal entrasse no seu coração e fizesse com que ele viesse a matar o seu próprio irmão. E a causa disso foi exatamente porque ele permitiu que o mal entrasse na sua vida. Às vezes alguém pensa que Deus rejeitou a oferta de Caim porque a oferta de Abel era uma ovelha, de Caim era produtos da roça. Não é nada a ver com isso. O problema estava no interior de Caim, que permitiu que o mal fosse entrando no seu coração, e mesmo Deus ainda, antes de acontecer o crime, Deus aparece a Caim e fala para ele que o mal estava à porta, que ele podia mudar aquela situação, mas ele não deu ouvido à voz de Deus e permitiu que ele viesse a cometer esse crime. E a partir daí, desse assassinato, desse primeiro assassinato na Bíblia, nós vemos que as coisas foram de mal a pior, né? O mundo foi indo, a violência foi tomando conta do mundo, a insegurança, o receio foi tomando conta do mundo, e as pessoas passaram a tentar arrumar um meio de segurança, alguma coisa que protegesse a elas dessa violência que tomou conta do mundo. Mas nós vemos que quando Deus ele se aparece a Adão, ele chama Abraão e fala para ele que ele seria pai de uma grande nação, Deus fez uma promessa para ele. Exatamente o tema dessa lição, a promessa de proteção divina. Deus prometeu para Abraão que iria abençoar ele, queria abençoar não só ele, mas a todos quantos o abençoasse também. E a gente vai ver em vários textos na Bíblia Sagrada, Deus fazendo essas promessas para as descendências de Abraão, para seus servos, para a igreja. Nós temos Deus prometendo proteção, mas muitas das vezes essa proteção ela requer algo da parte do homem. Deus promete proteção, mas o homem também precisa fazer alguma coisa para que ele possa estar debaixo dessa proteção de Deus. São muitas vezes promessas condicionais, ou seja, se eu for fiel, se eu obedecer a Deus, eu estou debaixo da proteção de Deus. Não é que Deus é obrigado a nos proteger, sendo que nós queremos levar uma vida de qualquer maneira e achando que Deus é o nosso empregado e que Ele é obrigado a nos proteger, né? Pura verdade. Que compromisso Deus tem com o homem que está num carro aí a 180 por hora? Você acha que Deus tem compromisso de proteger? Se a velocidade permitida é 100? E às vezes até embriagado. Então, tem momentos que o homem sai fora dessa proteção. Deus promete proteção para nós, mas nós precisamos ser fiel a Ele, obedecer a sua palavra. Enquanto nós formos fiéis a Ele, nós podemos ter certeza de que Ele vai nos proteger também. O primeiro ponto da nossa lição aí, vamos lá, que o nosso tempo é bem corrido. Proteção espiritual contra o inimigo. O primeiro tópico aí fala proteção contra o maior inimigo. Bom, Rodrigo, fala para nós aí, quem é esse inimigo e como é essa proteção que Deus promete contra esse maior inimigo nosso? Pastor Wallace, o maior inimigo que a gente tem é Satanás, e ele
ele tem um reino que ele domina, tem súditos, tem um exército a seu comando, são os seus demônios. O escritor traz para nós aqui, há uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido. Então, o que muito nos preocupa em alguns momentos é que a gente percebe que um ou outro parece que não tem a concepção de tamanha realidade que é o fato de existir uma batalha espiritual, assim como o escritor traz para nós aqui, para alguns irmãos, parece que é uma literatura, parece que é uma coisa abstrata, uma coisa que está longe, que com ele não. Mas fato é que, acreditando nós ou não, existe uma batalha espiritual. Quem é o propulsor dessa batalha? Satanás. Ele luta contra a nossa vida, ele quer destruir a nossa história, quer destruir a nossa salvação, quer destruir a nossa vida. Ele vem para roubar, matar e destruir. Essa é a sua missão. Ele perdeu a sua salvação quando se rebelou contra Deus e agora ele quer, sendo condenado como já está, nos poucos tempos que lhe resta, causar o maior dano, o maior estrago que puder nesse tempo que ele está por aí. Então esse adversário, como o Rodrigo já deixou claro aí, ele sempre procurou atacar a criação de Deus. Talvez até como uma represária por ter sido expulso, né, do céu, que Deus expulsou do céu porque ele queria ser como Deus. Então, o orgulho dele de querer ser como Deus o levou ele a ser expulso do céu. E aqui na terra, ele então sempre tem feito de tudo para poder atacar o homem que é a coroa da criação de Deus. Então, o diabo ele se constitui inimigo de Deus e inimigo do homem. E ele usa todo tipo de armas espirituais, como a gente vai ver aqui, para confrontar com os servos de Deus, com a igreja de Deus, e nós temos que estar preparados. A gente vai ver aqui mais na frente, a respeito das armas, tanto das armas que ele usa, mas também das armas que o Senhor Deus tem colocado à nossa disposição. O certo, então, é que o inimigo, o diabo, é o nosso maior inimigo que nós temos aqui nessa terra. Exato. E esse inimigo é o inimigo que a gente vai ter que lutar com ele constante. É uma guerra que ela só vai ter fim quando nós formos arrebatados. Exato. Porque até lá nós vamos estar enfrentando essa batalha constantemente. Essa batalha espiritual, ela não termina enquanto Jesus não nos arrebatar. O diabo ele vai estar sempre, é uma vitória, nós vamos sempre vencendo, mas ele vai sempre tentando de outro lado, vai sempre procurar uma maneira de querer nos atingir. Então, por isso que o cristão ele precisa de estar vigilante, atento, para evitar de dar qualquer brecha, porque a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, procurando uma brecha para poder nos atacar. Então, a importância do cristão estar sempre atento à palavra de Deus, estudando a Bíblia, orando, consagrando a sua vida. Quanto mais ele faz isso, mais difícil se torna para o inimigo atacar ele, ou mesmo que ataque, vencer ele, porque vai estar sempre cheio da graça de Deus, da proteção de Deus. Exato, pastor Wallace. Um exemplo claro que a gente vê é na história de Jó. O texto mostra Jó vivendo a sua vida normalmente, paralelo àquilo que Jó estava fazendo ali, suas atividades cotidianas. No plano espiritual, Satanás o acusava diante de Deus. Então, funciona dessa forma. A gente está vivendo a nossa vida e o diabo, que tem todo o tempo, que é astuto, que é sagaz, que tem muito poder, está nos observando, nos estudando, tentando um meio para nos destruir. Se você passar por uma luta, uma luta que veio de um ataque espiritual e você vencer essa luta e está tudo calmo, pode ter certeza, ele está estudando um novo método para posteriormente vir atacar de novo. Como o pastor Wallace falou,
A nossa batalha vai terminar só quando Cristo vir e arrebatar a igreja. No segundo tópico aí da nossa lição, desse primeiro ponto, fala os inimigos espirituais em Efésio. Aqui nós vamos ver então que não é só um inimigo, né? São hostes, né? Aqui a gente vai ver aqui uma classe, né, de inimigos, né? O apóstolo aqui ele faz uma distinção aqui desses inimigos, né? Chama aqui de principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade e assim por diante. O que são esses principados? Principados, como o nosso comentarista fala, são governos do mal, liderados por príncipe das trevas. Então, são demônios que o diabo se utiliza para poder perseguir, para poder lutar contra o crente. As potestades, o que são as potestades? São poderes malignos que se levantam contra os servos do Senhor. Príncipe das trevas deste século são demônios que lideram demônios, segundo os estudiosos, né, no combate à igreja do Senhor. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa aqui ainda é pior, né? São legiões de demônios preparados para destruir a vida espiritual dos crentes e da igreja no geral, no ambiente de adoração a Cristo. Então, o inimigo, o exército que o inimigo tem, é muito grande. Não é um inimigozinho qualquer. E quando o inimigo vem para destruir o crente, o salvo, ele vem preparado. Ele vem com um exército muito forte. Ele não vem de qualquer maneira. A exemplo de quando o povo de Israel saiu do Egito, que o exército do faraó veio para atrás, o faraó pegou o melhor que ele tinha, os melhores cavalos, os melhores soldados, para ir contra o povo de Deus. É um exemplo do nosso inimigo. Quando ele vem lutar contra um crente, quanto mais um crente é mais cheio de Deus, mais forte esse inimigo procura vir. Porque ele sabe que a batalha vai ser grande, sabe que a batalha vai ser feroz, e se o cristão der uma brechinha, der uma bobeira, ele acaba sendo vencido. Então, o crente não pode brincar, nós não podemos brincar de ser crente, porque o inimigo não brinca de ser inimigo. Então, precisamos estar preparados para enfrentar esses inimigos espirituais que o apóstolo Paulo faz aqui para nós, aqui, essa distinção aqui dentro desse exército aqui do inimigo das nossas almas, né? Pastor Alisson, e é interessante que ele fala aqui, ó, desses príncipes das trevas, demônios que lideram outros demônios. Ou seja, são demônios de alta patente, demônios que têm um poder elevado. E a gente vê um exemplo claro na Bíblia, lá em Daniel 10, Daniel está orando, e aí o anjo vem lhe trazer a resposta, e quando o anjo chega, ele fala: Daniel, homem muito amado e querido, desde o primeiro dia que você se pôs a orar, fui lhe enviado para lhe trazer a resposta. Mas o príncipe do reino da Pérsia me bloqueou a passagem. Nós precisamos entender isso daqui. Um demônio dotado de tanto poder, que ele foi capaz de impedir a passagem de um anjo que saiu lá do trono de Deus. E aí o anjo vai dizer: eu recorri a Miguel, um dos príncipes do céu, que pelejou, e eu vim aqui trazer a resposta. Então, isso é um fato real que existe e a gente vê comprovado na Bíblia, e é essa concepção que a gente precisa ter, assim como o pastor falou. A luta não é uma luta de brincadeira, é algo muito sério, por isso que a gente tem que estar sempre buscando as misericórdias e as armas que o Senhor nos concede para vencer essa batalha. E parece que quanto mais perto nós vamos chegando do fim, aí é que o inimigo está batendo pesado mesmo, porque ele quer arrebanhar o máximo tipo possível de salvos, né? De tirar da presença do Senhor. Então, ele sabe que o tempo dele aqui é curto, e então, nesses últimos dias, ele está trabalhando dia e noite, não está perdendo tempo nenhum.
Por isso que o crente não pode dormir, espiritualmente falando. Tem que estar sempre atento, porque na hora que ele menos espera, o inimigo pode chegar atacando e ele tem que estar preparado. Eu até anotei aqui, pastor, ó, o livro de Jó nos mostra o que o diabo é capaz de fazer com o corpo, com o lar, com as riquezas e com os amigos de uma pessoa. Então, esse é o inimigo que a gente luta todos os dias. Ele ataca de todos os lados, né? Ele quer atingir o crente de qualquer maneira, de um lado ou de outro. O terceiro tópico aí desse primeiro ponto, as armas espirituais do crente. Fala para nós, irmão Rodrigo, sobre essas armas. Então, para enfrentar essas hostes poderosas do mal, a gente precisa de armas espirituais. Por quê? Nós lemos aqui no texto de abertura. Porque nós não lutamos contra seres humanos. Se nós lutássemos contra seres humanos, nós precisaríamos de armas humanas. Mas como a gente luta contra seres espirituais, nós precisamos de armas espirituais. E aqui, Paulo, ele elenca essas armas. Ó. Uma armadura constituída pelas seguintes armas espirituais. A verdade, que é uma arma poderosa contra as mentiras do diabo. Então, o cristão, a vida dele precisa ser balizada pela verdade, porque o diabo é o pai da mentira. Então, aí é a primeira arma que o apóstolo Paulo traz para nós. Couraça da justiça, uma vestidura que protege os crentes dos golpes mortais e das tentações do maligno. E esses ataques, ele pode atingir tanto a nível de igreja, quanto no nosso lar, quanto no trabalho. Então, essa couraça da justiça é uma arma que precisa estar sempre presente, né? Ela vai nos defender aonde nós estivermos. Se nós estivermos com essa arma da couraça da justiça, ela vai nos ajudar. A preparação do evangelho da paz, o evangelho de Cristo, o escudo da fé, que é uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno, e o capacete da salvação, que é a convicção profunda da salvação em Cristo, e a espada do Espírito. Aí ele termina, pastor Wallace, dizendo assim: não podemos lutar com a nossa própria força. Então, com a nossa própria força, é inútil a gente lutar. Interessante que quando Paulo começa lá, a partir do verso 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele vai falar por 2 vezes. Tomai toda a armadura de Deus. Aí ele fala, revesti-vos de toda a armadura de Deus. É como se ele estar firme. É como se ele estivesse chamando a nossa atenção da importância de tomarmos a armadura, porém, tomarmos ela toda. Porque o que o diabo precisa é só de uma brecha. Para ele entrar nas nossas vidas e fazer o máximo de estrago que ele conseguir. Interessante que essas armas, elas têm as armas de defesa, mas tem as armas de ataque também, né? Nós temos o escudo da fé, que é a nossa defesa, mas temos a espada do Espírito, que é a palavra, né? Exatamente. Nós não podemos só nos defender, mas temos que atacar também, levando a palavra, pregando a palavra de Deus, que faz parte dessa armadura para nós vencermos essa batalha. O segundo ponto fala aí da maravilhosa proteção de Deus. O primeiro tópico desse segundo ponto fala a proteção de quem se relaciona com Deus. A proteção de quem se relaciona com Deus. Então veja bem, eu disse no início, né, que nós estamos debaixo da proteção de Deus, mas nós precisamos obedecer a Deus. Então, o servo de Deus, que integram a igreja de Deus, eles não querem ser inimigo de ninguém, mas possuem inimigo, né? Nós estamos vendo aqui, o principal dele é o diabo, nós temos visto aqui. A igreja, nós sabemos que a igreja de Jesus nasceu e viverá cercada de inimigo. Exato. Que o inimigo, ele procura, desde o início da igreja, a destruir a igreja. Mas a igreja tem a promessa de Deus, de que as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Então, a proteção
a quem se relaciona com Deus, ela é verdadeira e é condicional. Os seus servos que estão na sua presença, Deus promete vitória para ele nessas lutas. O crente fiel, verdadeiro, ele tem a proteção divina nas suas lutas espirituais. O salmista, no Salmo 91, ele fala sobre essas promessas, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Está falando aqui do crente fiel, que deposita em Deus, que se refugia em Deus, ele tem essa proteção. Ora, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você está tranquilo, se você estiver debaixo, em comunhão com Deus, fazendo a vontade dEle, agradando a Ele, você pode ter certeza, você está guardado, protegido por Ele. Diz assim, ó, direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha quantas promessas, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro, a sua verdade é escudo e broquel. Então nós vimos aqui, só nesse salmo aqui, uma série de proteção, mas é o quê? É para quem tem um relacionamento com Deus. Se o homem não tiver esse relacionamento com Deus, ele não está coberto por essa proteção, ele não está debaixo dessa proteção, e é por isso que ele está correndo, o homem sem Deus corre um risco muito grande, porque ele não está, se fosse um seguro de vida, né, ele não estaria coberto por esse seguro de vida. Exatamente. Deus não tem responsabilidade com a vida dele nesse sentido, mas todo aquele que é servo de Deus, que se relaciona com Deus, ele pode ter certeza, pode dormir tranquilo, que Deus vai estar cuidando dele. Lembra daquele episódio de Eliseu, quando Eliseu adivinhava os planos do rei da Síria e tal, e que o rei mandou cercar a cidade e tal, Sim. De repente o exército cercou a cidade de Dotã e Eliseu ali, Tranquilo, o servo de Eliseu ficou desesperado e tal, né? Quando levantou e viu aquele exército, mas por quê? Geazi ali não olhava pelos olhos da fé, ele não tinha experiência com Deus como Eliseu tinha. Eliseu estava tranquilo e orou naquele momento para Deus abrir o olho dele, e aí ele pôde ver que o exército que estava guardando eles ali era muito maior do que o exército do inimigo que estava ali querendo pegar eles. Então isso mostra que às vezes, mesmo lá nós dormindo em casa, o inimigo está tramando com a nossa vida, mas Deus está cuidando de nós. Quantos livramentos a gente nem sabe que aconteceu conosco, mas Deus nos livrou. O inimigo tantas vezes tentou nos atingir, tirar nossa vida, provocar um acidente, e Deus colocou a mão e falou, não, isso aqui é meu servo, está protegido e não vai acontecer. Então, se você tem comunhão com Deus, anda na presença de Deus, pode dormir tranquilo, você está debaixo da proteção de Deus. Pura verdade, pastor Wallace. Bem explicou o senhor que é importante ter comunhão com Deus. Porque a gente vê o Salmo 91, há quem diga que é o Salmo 23, há quem diga que é o Salmo 91, o salmo mais conhecido da Bíblia, mas certo é que é comum a gente ir em algumas residências, estabelecimento comercial, você vê lá um quadro, você vê a Bíblia aberta, tá até amarelinha a página, lá no Salmo 91, como se ele fosse pensando um amuleto. Que ele vai proteger alguém. Como se ele fosse um amuleto. Sendo que a proteção que ele oferece para a vida do cristão é justamente numa vida aliançada, numa vida de fidelidade à palavra de Deus e ao Deus da palavra. O segundo tópico desse segundo ponto aí, Deus, nosso refúgio e fortaleza. Então nós vimos aqui que mesmo em meio às incertezas, às adversidades que nós enfrentamos, Deus, Ele é esse refúgio e essa fortaleza para aqueles que confiam nele. O salmista aqui, na sua inspiração divina aqui, ele proclamou solenemente que Deus é quem nos livra, né? Como já li aqui, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, de tantas coisas que vai nos atacar. Mas o quê?
é Deus. Se Deus não guardar, como diz aquele versículo, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha, né, o sentinela. Então, se Deus não for o nosso refúgio, a nossa fortaleza, quando é que Deus é o nosso refúgio e fortaleza? É quando nós não vamos atrás de outro meio, primeiramente nós nos buscamos refugiar em Deus. Quando as lutas vêm, quando as perseguições vêm, o primeiro passo que nós damos é em direção a Deus. O primeiro pedido de socorro nós pedimos a Deus. Enquanto outras pessoas que não têm essa proteção de Deus, às vezes vai pedir proteção a lugares que não deveria, a pessoas que não deveria, que não têm condições de proteger ele de nada. Mas o crente fiel, verdadeiro, ele já sabe que quem pode proteger ele, onde ele pode se refugiar, encontrar descanso, proteção, é somente em Deus. Fala para nós alguma coisa aí, Monteiro, sobre essa. É interessante, pastor Alisson, que nesse Salmo 91, ele traz uma série de coisas ruins e terríveis de diferente esfera. Por exemplo, ele fala, ele te livrará do laço do passarinheiro, que nos traz a ideia do laço que o diabo arma, de um ataque espiritual para tentar destruir, da peste perniciosa. Aqui já muda o sentido, a gente já tem a concepção de enfermidade, de doença, que também pode ser de origem espiritual, mas que reflete aqui na vida normal. O espanto noturno, pavor, seta que voa de dia, aí peste que anda na escuridão, mortandade que assola no meio-dia. Então, são vários segmentos de coisas ruins que o Salmo 91, ele aborda todas e nos oferece uma proteção. Só que no primeiro versículo, ele diz tudo, ele diz que todas as proteções para todos esses ataques, Deus, ele nos oferece, e o segredo é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar não é passar, não é passear, é permanência. Aquele que permanece no Altíssimo está escondido, e ele diz, ó, a sombra do Onipotente descansará. Tem peste, tem laço do passarinheiro, tem mortandade, e quem está com aliança com Deus está descansando no meio de tanta coisa ruim acontecendo no mundo. O terceiro tópico aí, a onipotência de Deus. A Bíblia nos fala de alguns atributos de Deus, né? Entre eles, a onipotência. Isso fala aqui do Deus Todo-Poderoso. Isaías, no capítulo 59, versículo 19, ele diz assim: então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde a nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Então veja que o quão importante o homem temer a Deus, o homem ser fiel ao Senhor. Temer a Deus não é ter medo de Deus. As pessoas pensam que temer é ter medo. Mas temer a Deus aqui não é ter medo, é ter uma profunda reverência a Deus, um santo temor diante dessa sua presença e da sua onipotência. Nessa condição, Deus promete que, ainda que o inimigo venha como corrente de água, ou seja, com toda a força do mundo, Deus, ele promete de nos abençoar. Ele promete que o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Em tempos antigos, segundo a história, quando o exército vencia uma batalha, ele punha à frente das tropas cavalos, carros, levando sempre uma bandeira do seu país, né? A gente vê muito isso, né? Até em filme a gente vê muito isso. Em tratando aqui de lado espiritual, quando, sob a proteção de Deus, o servo de Deus, o crente fiel, vence a batalha na vida, eles não devem ficar orgulhosos porque eles venceram, mas devem ser gratos a Deus e levantar, né, a bandeira aí, digamos assim,
do Senhor contra o inimigo, né? É brandar em nome do Senhor Jesus, né? Que nós mesmos não temos condições, né? Se for até alguma coisa sobre nós, meros seres humanos, não temos condições nenhuma de sozinho vencermos esses inimigos. Nós só vencemos ele através da ação do Espírito do Senhor na nossa vida. É o Espírito Santo de Deus quem nos capacita a lutar e a vencer esses inimigos. Por isso a nossa gratidão deve ser sempre a Deus e nunca achar que nós temos condições alguma, querer nos exaltar, porque infelizmente hoje em dia tem pessoas que acabam atingindo um certo nível, né? Começa a achar que ele é o tal, né? Às vezes Deus usa tanto uma pessoa e chega num ponto que ele começa a querer usar a Deus e às vezes Deus dá tantas vitórias a ele e ele não sabe agradecer a Deus, se torna um ingrato e muitas das vezes acaba parando no meio do caminho, desistindo, mas como crentes fiel nós precisamos de ter sempre em mente isso, que a nossa vitória ela só vem porque nós servimos a um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, um Deus todo-poderoso. Não existe outro como o nosso Deus. Então, qualquer luta que se levantar contra nós, por mais grande que seja, nós, tendo o Espírito de Deus na nossa vida, nós temos condições de vencê-la no nome de Jesus. E pastor, e aí, o que a gente entende por Todo-Poderoso, senão aquele que é inigualável? Deus não tem rival. O trono de Deus ele não está correndo risco. Não tem ninguém à sua altura. Este é o Deus que nós servimos. O que quis ser igual a ele, ele expulsou do céu, né? Para mostrar para ele que ele não é nada. A gente não ignora o poder do diabo. O próprio apóstolo Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 11, ele diz: não ignoramos os seus ardis. É poderoso, é ardiloso. Mas Deus, ele é incomparável, incomparavelmente maior, superior. Ele não tem concorrente. Tanto é que aqui no texto que nós vimos, o apóstolo nos orienta a usar o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não é alguns, são todos. E nós não podemos correr, né? A Bíblia diz que resistir o inimigo e ele que vai fugir de nós. Então, se nós estamos na presença do Senhor, é o inimigo que vai ter que fugir, ele vai ter que correr, porque ele vai ver que ele não vai ser capaz de vencer aquele que está com o Todo-Poderoso. O terceiro ponto da nossa lição, promessas e proteção. O primeiro tópico aí fala, os inimigos serão derrotados. Como eu já disse, né, a igreja ela sempre foi atacada pelos inimigos de Deus. Desde os seus primórdios, ela foi atacada por judeus que não entenderam, né, que Jesus era o Messias prometido. Porém, a igreja nunca foi e nunca será derrotada. Quanto mais ela foi perseguida, mais ela crescia, mais ela se expandia na unção do Espírito Santo. Depois ela foi atacada pelo Império Romano, que quis varrer o cristianismo, né, da face da terra. Vários imperadores tentaram eliminar a igreja, porém todos eles foram derrotados, foram vencidos, porque contra Deus ninguém pode vencer. Então aqui o comandante diz, os inimigos serão derrotados. Todo inimigo que se levanta contra a igreja do Senhor, que se levanta contra os planos de Deus, eles vão ser envergonhados, eles vão sofrer. Todo aquele que se levantar para impedir um plano de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Por que Israel, até hoje, é uma nação protegida e às vezes as pessoas não entendem porque um país tão pequenininho como Israel consegue ter um poder de guerra tão grande? Porque é um povo que tem promessa de Deus na vida dele. Por mais que tenha as suas divergências aí, a questão do Messias,
Mas é um povo que tem promessa de Deus na vida e todos que se levantam contra eles geralmente são derrotados. A não ser quando estão fora da direção de Deus, mas geralmente toda nação que se levanta contra o povo de Israel, mais cedo ou mais tarde eles acabam derrotados, porque é um povo que está debaixo da promessa de Deus. E assim é a igreja também. Ninguém que se levanta contra a igreja do Senhor vai poder cantar vitória. Não vão prevalecer contra ela, porque ela tem um dono, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém, pastor. Isso são palavras que enchem o nosso coração de esperança, de alegria, porque todas são verdadeiras. Todos os inimigos de Deus, eles serão derrotados. O Senhor já nos deu a vitória. Então, por isso que a gente tem que ter em mente aquele versículo, Mateus 13, que diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, por mais que você enfrente luta, por mais que você enfrente oposição do inferno, nós devemos perseverar. Os nossos inimigos já foram derrotados e nós temos a promessa da vitória, em nome de Jesus. Amém. O segundo tópico aí, desse terceiro ponto, segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Fala para nós, irmão Rodrigo, comenta para nós uma coisa sobre esse item aí. Segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Ele diz assim, hoje em nossa vida cristã podemos esperar segurança e vitória em Deus. Então, Deus ele oferece para os seus filhos proteção, e ele traz uns exemplos que são exemplos do nosso cotidiano, proteção antes de sair de casa, para realizar nossas tarefas, antes de resolver um negócio. Então, nós que somos filhos de Deus, somos cristãos, devemos ter o hábito de confiar no Senhor, exercitar a nossa fé através das nossas orações. Vamos sair de casa, olha o trânsito, como é que está perigoso, quantas pessoas se acidentam, perdem a vida no trânsito. Faça uma oração e ofereça o seu dia, ofereça a sua viagem, o seu trajeto, para que Deus possa te proteger. Vai fazer um negócio, vai fazer uma transação comercial, vai iniciar um projeto na sua vida pessoal, na sua empresa, faça uma oração, porque às vezes, pelaquela oração que você está fazendo, Deus honra a tua fé, te livra de um prejuízo, te livra de um ataque espiritual, abre as portas, faz prosperar, faz dar certo, para honrar a fé de um filho que creu num pai que nunca desampara. Então, esse é o sentimento que a gente tem que ter, o sentimento de que temos um pai velando pela nossa vida, e nós temos que usar esse sentimento em forma de fé e expressar através das nossas orações, né, pastor? Muito bem, irmão Rodrigo. Então, o segredo é o quê? É temer ao Senhor. Né? Segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Então, todo cristão que quer ter vitória, procure ser um homem, uma mulher temente a Deus, que honre a Deus. Faça como o Rodrigo já fez aqui, falou aqui. Quando sair de casa, ora ao Senhor, coloca a sua vida diante dele. Fala, Senhor, eu estou saindo do meu trabalho, eu estou indo para a escola, estou indo para a faculdade, me guarda, seja o meu guia, me proteja. Se coloque na direção de Deus. E se você é fiel ao Senhor, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na rua, no BR, onde você estiver, você vai estar guardado por esse Deus maravilhoso. Então, nós temos a certeza de que Deus, Ele cuida de nós. Em qualquer momento, qualquer circunstância, Ele cuida de nós. O nosso Deus, Ele não dorme. O guarda de Israel não dormita, né? Como diz o salmista, né? Ele está 24 horas atento à nossa situação. É só nós buscarmos que Ele vai estar pronto a nos ajudar, nos defender, nos proteger de qualquer ataque que venha a surgir contra a nossa vida. O terceiro tópico, para nós encerrarmos, a abrangência da proteção de Deus. Fala para nós, irmão Rodrigo, sobre esse terceiro tópico. Pastor Wallace, a gente vê que Deus é um Deus onipresente,
Ele é um Deus onipotente, ou seja, Ele está em todos os lugares e Ele tem todo o poder. Se você for de avião daqui lá para São Paulo, o Espírito de Deus, Ele estará com você lá em terra quando você estiver no aeroporto, e quando o avião estiver voando, Ele estará com você também. Deus está em todos os lugares. E a proteção divina que Deus Ele tem para as nossas vidas, ela contempla também a nossa família. Aliás, todo projeto de Deus, ele envolve a nossa família, ele envolve a nossa descendência. A gente vê isso, ele fazendo promessas a Abraão: essa terra darei a ti, a tua descendência. Ele repete a promessa para Isaac, ele fala com Jacó: ergue os olhos, tudo isso que você está vendo, eu jurei dar a teu pai Abraão, a Isaac e a Jacó. Quando a gente vê lá Paulo conversando com o carcereiro, ele fala: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua descendência. Então, todo projeto que Deus ele apresenta na Bíblia para uma pessoa contempla a família dele. E as proteções de Deus é do mesmo jeito. Deus ele tem proteção para a nossa vida, e a abrangência da proteção de Deus contempla a nossa casa, nossa esposa, os nossos filhos. Então, esse é um privilégio, um verdadeiro privilégio, servir a Deus e ainda desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida de bênção e proteção. Muito bem, então a proteção de Deus, ela abrange toda a nossa vida, né? Em todos os aspectos da nossa vida, como dizia o comentarista, ela abrange a nossa vida e toda a nossa família. Aonde estivermos, a bênção protetora de Deus se fará presente. Isso por quê? Porque nós servimos a um Deus que tem poder para isso, não é um Deus qualquer, não é um Deus como algumas religiões para fora adoram, um Deus que não pode fazer nada na realidade, porque um Deus verdadeiro mesmo só existe um, que é o Deus que nós servimos. Os deuses que alguém cita para fora, na verdade são falsos deuses que não podem resolver problema nenhum de alguém. Mas o Deus que nós servimos, o crente serve, é um Deus que pode tudo. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onisciente, onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele sabe de tudo ao mesmo tempo e tem todo o poder ao mesmo tempo. Então não tem nada que Deus não possa fazer para a nossa vida. Qualquer coisa, qualquer ataque que o inimigo possa programar para nós, Deus na sua onisciência Ele já sabe. Deus na sua onipresença Ele já se faz presente na nossa vida, e na sua onipotência Ele já derrota o inimigo também. Amém. Então, esse é o Deus que nós servimos, é um Deus que nos protege em todas as áreas da nossa vida. Não tem nada que nós podemos dizer assim: não, acho que esse lado aqui vai ser só eu mesmo, Deus não vai poder fazer nada por mim isso aqui, não. Não, se nós colocarmos aos pés dele, como diz o Pedro, né, lança sobre ele toda a sua ansiedade, não importa o que você está passando, não importa o tipo de luta que você está enfrentando, mas lança aos pés do Senhor. Lançar aos pés dele o quê? É confiar que Ele vai resolver aquilo para você. E quando nós fazemos isso, Deus vê que nós colocamos a fé nele, acreditamos nele, Ele vai fazer aquilo que nós estamos pedindo. Ele vai nos livrar de todos esses males, de todas essas investidas que o inimigo vai tentar contra a nossa vida. Então, tenha ciência, tenha certeza de que o Deus que você serve, Ele pode todas as coisas. Deus, Ele não tem nada que você possa pensar que Ele não possa fazer por você. O Deus que você serve, Ele é suficiente. Não precisa você clamar por mais ninguém, só a Deus. Ele é o suficiente na nossa vida. Quando você deixar de buscar Deus para pensar que outros podem resolver o seu problema, você já corre um sério risco de ser derrotado. Mas se a sua confiança for em Deus, pode dormir tranquilo, que Deus Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, Ele vai fazer cessar essa luta, essa batalha que você está passando. A Bíblia diz, né, que a tristeza, o choro pode durar uma noite, mas é certeza que ao amanhecer a alegria vai chegar, porque Deus, Ele está no controle de tudo.
Nós temos que entender que às vezes Deus permite nós passarmos por uma luta, por um momento difícil, às vezes chega até beirar o desespero, como aconteceu com os discípulos, né? Quando eles entraram no barco lá para atravessar para Gadara, que veio aquela tempestade e Jesus estava dormindo no barco lá tranquilamente. Jesus não estava alheio à situação, ele não estava ali fingindo que não estava acontecendo nada, mas ele estava provando a fé dos seus discípulos, né? Vamos ver até quando eles vão tentar por si próprios resolver a situação. E esses discípulos ali tentando, puxando água, jogando água fora e tal. Quando viram que não tinha jeito, foram acordar Jesus, né? Senhor, socorre que nós vamos morrer aqui, Senhor. Jesus simplesmente levantou a mão e calmou a tempestade, tudo cessou. Então o quê? Deus, ele está no controle de tudo. Por mais que a gente pense que ele não está nem vendo, mas ele está contemplando tudo. E na hora certa, ele vai entrar com a providência e aquela batalha vai chegar no fim, as lutas vão cessar e a vitória é certa no nome de Jesus. Amém. É isso, meu Rodrigo? É isso mesmo. E fica o bom conselho do apóstolo João, lá na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 4. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. É o Espírito de Deus que habita em nós. Então, ele que testifica no nosso coração que nós somos filhos, e se somos filhos, somos herdeiros de um Deus que é incomparável. Então, esse Deus, ele nos garante a vitória. Amém? Muito bem, meus irmãos. Vou aqui ler a conclusão da nossa lição e nós já estaremos encerrando a nossa videoaula. A conclusão diz assim, ó, em Deus podemos desfrutar de proteção e segurança. Sabemos que a nossa vida cristã não é livre de ataques malignos. Contudo, temos um Deus que é o nosso protetor e podemos experimentar o seu refúgio e a sua fortaleza. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos esconde em sua presença e nos protege de todo mal. Assim, na força do Espírito Santo e vestidos com a armadura espiritual, podemos resistir às investidas e ciladas do maligno. O Deus de Jacó é o nosso escudo e refúgio. Nele estamos seguros e protegidos. Amém? Amém. Meus amados, que Deus abençoe a todos vocês, que no próximo domingo vocês tenham uma aula abençoada, que os seus alunos sejam abençoados com a sua aula, que Deus possa te usar grandemente, tá? E divulgue aí o nosso EBD em pauta, né? Divulgue aí esse canal para que todos possam ter acesso, né, às nossas videoaulas, compartilhe as videoaulas também com seus amigos, para que eles possam também estar assistindo, né, e sendo abençoados também desta videoaula. Agradecer, irmão Rodrigo, pela participação conosco. Deus abençoe. Suas considerações. Eu que agradeço, pastor Wallace. Eu tenho certeza que essa aula vai ser uma bênção, como foi na nossa vida, na vida de você que está assistindo. Vai servir de subsídio aí para você melhorar ainda mais a sua aula. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Ficam todos com o Senhor. E até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.